Amém. Bom dia, irmãos. Sei que a hora está avançada, vou tentar aqui correr o máximo que eu puder, prometo. Bom que vocês ficam com fome, compra quentinha lá dos homens, para ajudar o Ministério de Homens. Irmãos, eu acho que algumas pessoas sabem que profissionalmente eu sou biomédico e professor. E por que eu estou falando isso? Por essa ser a minha formação, eu jamais chegaria para um advogado e falaria assim, não, eu acho que você devia fazer de tal forma, esse caminho aí que você está fazendo não é o melhor. Eu jamais chegaria para um engenheiro e falava assim, eu mudaria esse projeto. Eu jamais chegaria para qualquer outra profissão que eu não estudei, que eu não me preparei, que eu não conheço, e falaria, olha, se eu fosse você, eu faria de tal forma. E por que eu estou falando isso? Eu não sou pastor, nunca fui e muito provavelmente nunca serei. Meu chamado não é esse. Eu tenho muita convicção do que o Senhor me chamou, que é para a área de educação religiosa, vou trabalhar com a Lu depois, mas eu jamais poderia chegar aqui nessa manhã com a arrogância de achar que eu vou fazer uma mensagem dizendo como um pastor tem que ser. Não faz sentido. Então, nessa manhã, a proposta é bem diferente. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 17, o tema... Eu sou muito ruim de definir tema para mensagem, tá, irmãos? Mas, assim, eu tentei pensar num tema para essa manhã e eu coloquei como título dessa mensagem o pastor e a igreja diante do espelho. Vocês vão entender o porquê desse título. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17. Quem achou diz amém. Quem não achou, a gente vai ter que ler assim mesmo por causa da hora. Vamos lá. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ter que passar por alguns pontos desse texto. Paulo estava na cidade de Mileto, que fica na Turquia atualmente. E ele recebeu uma visita de pessoas que tinham uma liderança na igreja de Éfeso, que hoje também fica na Turquia. Só que essas duas cidades ficavam mais ou menos 80 quilômetros de distância uma da outra. É como se nós saíssemos agora do culto aqui nessa igreja e fôssemos a pé
ou de navio naquela época, fazer uma visita na primeira igreja batista de Piabetá, em Magé. Ou então, se nós fôssemos fazer uma visita na PIB de São Gonçalo. Então, essa que seria mais ou menos a ideia do deslocamento de uma igreja até a outra somente para visitar Paulo. E aí você pensa, por que fizeram esse esforço tão grande? Por que eles se dedicaram, se deslocaram tanto para poder visitar o apóstolo Paulo? E, na verdade, Paulo já havia ficado na cidade de Éfeso durante 3 anos, ele já havia desenvolvido um ministério bastante proeminente naquela cidade, e, consequentemente, ele criou vínculos com aquela igreja, vínculo pastoral, vínculo de amizade. Só que, nesse momento, quando eles vão até Mileto fazer visita a Paulo, Paulo faz um discurso a eles como se fosse num tom de despedida. Então, esse momento, que a gente não sabe ao certo quando que aconteceu, foi entre o ano 56 e 57, e Paulo já tinha pelo menos 20 anos de convertido e pelo menos 10 de ministério, dos quais 3 havia acontecido na cidade de Éfeso, de onde vieram essas pessoas para visitá-lo. Então, a sensação que a gente tem quando a gente está lendo é que o ministério de Paulo está chegando ao fim. Mas não é verdade isso. Tanto que depois desse episódio, Paulo ainda vai para Corinto desenvolver um trabalho lá, ele escreve a carta aos Romanos, ele vai para Jerusalém, acaba sendo preso, ele viaja de navio para ser julgado quando ele sofre o naufrágio, fica em prisão domiciliar em Roma durante 2 anos, e nesse período ele escreve as epístolas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que é o próximo tema da EBD dos jovens, né, as cartas da prisão. Depois que ele é libertado, ele viaja para a Ásia Menor e para a Grécia pregando o evangelho. Ele, nesse período, escreve 1 Timóteo, Tito. Acontece no ano 64 o grande incêndio na cidade de Roma, que Nero joga a culpa nos cristãos e usa isso como uma desculpa para perseguir a igreja. Mata-se muita gente e, nesse contexto, Paulo acaba sendo preso novamente. E na prisão, nesse momento, ele escreve 2 Timóteo. E só depois de todos esses episódios, que levam aí em torno de uns 10 anos, tudo isso que eu falei por alto agora, aí sim que Paulo vai morrer, segundo a tradição, entre o ano 66 e 68, provavelmente decapitado. Mas no momento em que a gente lê esse texto, apesar de parecer um clima de despedida, de encerramento, Paulo ainda tinha mais 10 anos de ministério pela frente. Então, por que existe esse tom de despedida, de adeus e tal? É porque Paulo entendeu que o Espírito estava direcionando para outras direções. Ele tinha outro trabalho a fazer. E é muito interessante que muitas vezes a gente quer ficar onde é confortável, onde a gente conhece todo mundo, onde a gente é amado, onde a gente é benquisto. Era muito fácil ficar em Éfeso. Só que Paulo está falando o seguinte, olha, ele não está falando o meu ministério acabou, o meu ministério em Éfeso acabou. Vocês nunca mais verão o meu rosto, porque o Espírito está me mandando em outra direção. E eu preciso ser obediente a que o Espírito está me direcionando. Então, nesse texto que a gente leu, Paulo faz uma espécie de retrospectiva, ao mesmo tempo em que ele faz uma autoavaliação do seu ministério, e ele também passa conselhos para a liderança da igreja que precisaria caminhar com as próprias pernas dali para frente. Eu queria que você acompanhasse o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, a primeira recomendação, que está no versículo 19. Ele fala o seguinte: servir ao Senhor com humildade e com lágrimas. Essa é a característica da primeira autoavaliação que Paulo faz do seu próprio ministério. Meus irmãos, hoje a maioria dos pastores que nós vemos, eles não querem sofrer, e muito pelo contrário, eles querem ser servidos, eles querem ser celebridades. Eles não querem... Pastor é um termo muito genérico, a Bíblia também usa bispo, que fica mais chique, né? Então vamos nos chamar de bispo e tal. Reverendo, apóstolo, tem alguns que se chamam até de patriarca, né? Já aconteceu. Então tem pessoas que começam a puxar títulos para si, para poder se encher, e ele vai e pisa na cabeça de toda a potestade, a doença não alcança ele, a pobreza não chega, a tristeza nunca vai bater na sua tenda. E aí a gente corta para algumas notícias que começam a sair, de que essas pessoas estão indo para o exterior para poder fazer tratamento para depressão, estão com dívidas milionárias, alguns deles estão doentes do corpo mesmo, não só da mente, e tentam manter tudo isso em segredo para não quebrar a própria falsa expectativa que eles criaram. Alguns pastores não aceitam um convite para pregar se a plateia tiver menos que 800 pessoas, ou se o cachê for menos que tantos reais. Isso é um
um quadro que a gente vê hoje em muitos lugares da soberba. Eu não sei como tem sido para o Cristiano, para o Gessilei, para o Alex lá no Betel, mas eu posso falar assim, por mim, pelo Léo. Cadê o Léo? Estava aqui em algum lugar. Que a gente está lá no Seminário do Sul. Gente, se tem um local onde a gente sente a soberba, é no seminário. Não é? Sul, principalmente. As pessoas estão aprendendo e elas já se acham assim, um suprassumo, né? Ai, Deus fala através de mim, eu sou muito melhor que todos os outros, né? A gente até brinca, não sei se eu podia... Não vou falar isso não, porque está gravando. Enfim, eu já participei de um painel onde havia uma pessoa extremamente importante, assim, um currículo extenso, uma pessoa incrível, estava dando opinião e eu concordando até com o que a pessoa estava falando, e tinha um outro palestrante que nem era, né, isso tudo, e ele discordando assim de uma forma tão deselegante. Eu também já vi um podcast, eu estava acompanhando um podcast, onde quem estava apresentando também era um pastor, e ele não deixava os seus convidados falarem, porque parece que ele tinha muita coisa a compartilhar. Então existe muitas vezes essa soberba, esse desejo pela fama, pelo prestígio, pela atenção. Obrigado, Henrique. Pelos aplausos. E eu louvo a Deus porque nessa igreja nós temos um pastor humilde. E um pastor que não foge dos sofrimentos. Um pastor que ele não nega as suas potencialidades nem as suas fraquezas. Isso eu acho muito sensacional. Da gente poder reconhecer o que a gente tem de potencial, o que a gente tem a oferecer, e também poder reconhecer quais são as áreas que, de repente, eu não sou tão bom, ou que eu tenho dificuldade, ou que, de repente, eu posso melhorar. E mais do que isso, meus irmãos, eu não posso, nem preciso esconder isso dos irmãos, porque vocês acompanharam esse processo. Geralmente, quando um pastor está iniciando um ministério, é muito comum viver como se fosse uma fase de lua de mel, né? Como se fosse da igreja com o pastor, e aquele mimo, vem almoçar na minha casa, aí pastor para cá, pastor para lá. E o processo de sucessão pastoral foi tão conturbado, foi tão difícil, que o pastor já chegou na igreja na fase das lágrimas. Já chegou tendo que lidar com ódio, com raiva, com indiferença, com gente virando o rosto, gente falando que ia embora, gente que realmente foi embora. Mas louvado seja Deus, porque ele entendeu que havia um chamado para a vida dele aqui, e ele ficou, e ele insistiu, e tem sido bênção para nós. E eu sei que não foi fácil, porque eu acompanhei um pouquinho dos bastidores e só Deus sabe o que passou na vida dele. Ele estava no centro de uma polêmica que ele não criou, que ele não participou, e eu sei que foi muito difícil. O segundo ponto que eu queria que vocês olhassem está no verso 20. Que fala: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhe tudo publicamente e de casa em casa. A segunda característica dessa autoavaliação que Paulo faz é que ele pregou tudo. Não alguns assuntos, não os assuntos fáceis. Ele falou toda a verdade de Deus. Existem muitas igrejas hoje, meus irmãos, que pregam somente aquilo que não vai incomodar, ou somente aquilo que não vai ferir o ego de quem tem muito dinheiro, ou de quem está muito tempo na igreja, ou de quem tem muito prestígio, ou uma pessoa que é muito influente, né? Ou aquele que faz parte de uma família que tem muitos membros daquela família numa mesma igreja. Tem muitas pessoas que são preocupadas com isso. Tem pastores que aprontaram tanto na juventude que, quando se tornam pastores, passam um pano para os erros dos jovens. Eu não posso cobrar porque eu não fui exemplo. E aqui nessa igreja nós temos que louvar ao Senhor, porque nós temos um pastor que fala que o pecado é pecado. E que aquele que está pecando precisa se converter e se voltar para o Senhor Jesus. Todos nós precisamos nos arrepender a cada dia e nos voltarmos para o Senhor. Isso tem sido pregado aqui. E eu louvo a Deus porque isso é o lugar certo onde nós temos que estar. O lugar de confronto, o lugar de transformação. Nós estamos caminhando, nós ainda não chegamos lá, mas nós estamos caminhando para nos tornarmos uma igreja onde a gente vai poder confessar o nosso pecado livremente. Eu tenho visto apelo sendo feito para pessoas crentes e não crentes, e pessoas vindo, independente do tempo de igreja, e se ajoelharem aqui querendo se consertar com o Senhor, sem medo de virar fofoca. Até porque quem faz fofoca da transformação de vida é quem mais precisa se converter. É quem não está entendendo o evangelho. A gente tem que ter vergonha do pecado, não da mudança de vida, né? E eu tenho sentido que nós estamos criando esse espaço onde o pecador vai ser acolhido, mesmo que esse pecador seja um líder. Não importa, todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. E eu acho isso
muito interessante que a gente possa continuar nesse caminho de nos tornarmos uma igreja sem máscaras, sem religiosidade falsa, onde a gente fala o seguinte: olha, eu não peco na área financeira, mas eu tenho dificuldade em outras áreas que eu acabo pecando e um vai ajudando o outro. Isso é ser igreja. A diferença entre o meu pecado e o pecado de outro irmão é que talvez o meu ainda não deu tempo das pessoas descobrirem. Todos nós temos coisas que a gente não queria projetado num telão sobre a nossa vida. Todos estamos no mesmo barco e a gente precisa entender isso. E o pastor tem essa visão e tem passado isso. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Se renda ao Senhor Jesus, abandone a sua vida de pecado. Isso é um tema frequente aqui. Louvado seja Deus por isso. Paulo ele fala: eu tenho esse alívio de saber que isso eu cumpri, eu fiz essa parte. E o nosso pastor também fez. Versículo 21, acompanhem comigo uma terceira coisa. Testificou tanto a judeus quanto a gregos que eles precisavam se converter. E como eu falei aqui, tem apelo para crente, tem apelo para não crente. Naquela época, os judeus se achavam os únicos dignos do amor de Deus, né? Como se a promessa, tudo que foi desde o Antigo Testamento, fosse só para eles. E eu acho que uma coisa que eu acho muito interessante, muito equilibrada no nosso pastor, é que ele fala e ele se comunica e ele interage sorridente com quem é gentil, com quem é ranzinza, com quem trabalha pra caramba na igreja, com quem não faz nada, com quem gosta dele, com quem ele sabe que está malhando a vida dele pelas costas. Irmãos, às vezes você está criticando e pode ter certeza que essa informação vai chegar nele em algum momento. Se você está falando mal, ele vai saber em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Se os homens não revelarem, Deus revela. Mas ele vai acabar sabendo. E o que eu acho muito interessante é que eu já presenciei pessoas que reclamavam muito, que criticavam muito, e ele sempre abraçou. E eu não sentia falsidade nisso. Ele realmente abraçava com carinho, porque a gente dá o que o nosso coração está cheio. E o coração dele não era cheio de ódio, era cheio de amor que vem de Deus. Então eu achava isso muito interessante. Eu ficava olhando assim: gente, o pastor vai ficar dando trela para fulaninho. E ele dava trela para fulaninho, dava oportunidade, abraçava, falava: gente, ele está ali batendo papo com fulano tem um pão. A pessoa falando nada, nada, mas aí fica lá. E eu acho isso muito sensacional, porque às vezes a gente fala assim: deixa a pessoa falando sozinho. Tá bom, irmão, vou sim, pode deixar, vou te visitar. Mas ele não, ele dá atenção de verdade. E eu acho isso muito interessante, um pastor que não faz distinção entre quem é muito especial e quem de repente está ali só visitando. Ele trata com carinho igualmente todas as pessoas. E eu acho isso uma lição que eu preciso aprender, porque eu não sou assim, irmãos. Tá? Não cria essa expectativa de mim, não. Estou tentando aprender, mas eu admiro muito, porque eu sei que o pastor é assim, e sei que é sincero. Versículo 22 ao 24, Paulo está falando que, compelido pelo Espírito, ele estava indo para Jerusalém, mesmo sabendo que prisões e sofrimentos o esperavam. E é interessante, irmãos, que quando eu penso na história de Paulo, eu não consigo pensar em algum sofrimento que ele sofreu só por sofrer. Às vezes, no meio do sofrimento de Paulo, pessoas se convertiam com o testemunho dele. Às vezes não se convertia ninguém, mas a igreja se fortalecia com aquele testemunho. Os irmãos viam e pensavam: ele está morto. Ele foi apedrejado numa das cidades. E o pessoal falou assim: não, ele morreu. E depois Paulo levanta no poder do Espírito e vamos continuar pregando. E o pessoal: que isso? E aí a igreja fica animada e fica motivada. Então os sofrimentos de Paulo não é de um Deus sádico que tem prazer em ver seu povo se lascando. Não é isso. Mas a gente vê que todos esses sofrimentos eram usados pelo Senhor para o bem do reino, para o avanço do reino de Deus. Só que, meus irmãos, a vida pastoral, ela é complicada no seguinte sentido: às vezes o pastor tem que fazer sepultamento de criança, ele vai celebrar um casamento que 3, 4 anos depois ele vai estar em luta, em oração, para que aquele casamento as pessoas não se separem. E às vezes, por mais que se aconselhe no gabinete, ore, faça jejum, oração, chame várias pessoas para orar, aquele casal se separa. Às vezes a gente também vê o pastor clamar por milagres que Deus diz não. Às vezes o pastor vai propor metas que a gente vai acabar não alcançando, ou então lança projetos que a igreja não vai abraçar. E mesmo assim ele está no domingo seguinte, tocando a igreja como se aquilo não tivesse ferido o coração dele, mesmo a gente sabendo que fere. Quando ele vem super motivado com o projeto: vamos fazer e tal, irmão, chega em tal dia aqui, e tem 3 pessoas. Não tem como a gente achar que isso não vai abalar o coração dele, mas chega no domingo, ele não descasca na igreja, ele não se vinga da igreja. E eu acho isso muito
muito inspirador. Tem uma empresa chamada Barna Group, que ele fez uma pesquisa com 510 pastores e revelou que, entre todos os que trabalham em tempo integral no ministério, o número subiu de 29% para 56% dos pastores que cogitam abandonar o ministério. Essa pesquisa foi feita comparando dados de 2021 com 2023. E entre as principais causas que são alegadas por esses pastores, estresse, sentimento de solidão e isolamento, divisões políticas dentro da igreja, pessimismo sobre o futuro da igreja, declínio do número de membros, ou então declínio da arrecadação, pressões envolvendo a família pastoral, começa a brigar com a esposa, não dá atenção para os filhos, o filho se afasta, às vezes se envolve com drogas. A gente sabe que a família pastoral é bastante atacada. Conflitos com a liderança da igreja. E muitos pastores que vivem essas situações começam a cogitar em viver outra realidade. Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos pastores no Brasil não se aposentam como pastores. Acabam indo para outras profissões. Tamanha a dificuldade, e tamanho a opressão, e o tamanho a luta que é trabalhar. Inclusive, eu sempre falava que eu fugi do seminário durante muitos anos, mesmo sabendo que Deus queria isso para mim, porque eu achava que seminário era para pastor. E eu morria de medo, porque eu falei assim, eu não quero, é muito sofrido. Porque não é só fazer pregação, não é só vir aqui na frente. Tem todo um bastidor que a gente não faz ideia, e é muito difícil. Eu vim de uma igreja, antes de ser daqui, onde o pastor já tinha feito 4 cirurgias cardíacas, já tinha infartado não sei quantas vezes. Tamanha, assim, a pressão de lidar com a membresia. E isso de gente querendo separar e não sei quem querendo bater em não sei quem. E é muito difícil. E a pessoa fica no meio disso tudo, né? E a saúde vai debilitando, vai desgastando. E é interessante porque 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele fala o seguinte: essa palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, né, ou ser pastor, deseja uma nobre função, ou deseja uma função excelente. A Bíblia fala que ser pastor é algo maravilhoso. E quando a gente olha esses outros relatos, a gente fica, mas o que está acontecendo? Irmãos, a Bíblia não mente. Ser pastor, de fato, ele é difícil, é algo difícil, mas é algo também maravilhoso. Spurgeon falava para os seus alunos o seguinte: se a rainha da Inglaterra chamar vocês para serem embaixadores do reino inglês em algum país, gentilmente recusem. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não aceitem descer de posto. E eu achava isso muito interessante. Então, nessa manhã, a gente louva a Deus porque o nosso pastor ele tem se esforçado para caminhar na direção que o Espírito tem direcionado, apesar dos sofrimentos que vêm sobre a vida dele. E é por essa fidelidade que nós temos visto grupos de comunhão mais crescendo, se multiplicando, formando novos grupos. A gente viu agora as artes. Nunca existiu na história da nossa igreja, é uma coisa muito recente. A gente está vendo muita coisa legal acontecendo. 6 seminaristas de uma vez só, não sei se em algum momento da história da igreja já teve 6, e 4 no máximo. A gente está com 6 indo para 7 agora. Enfim, irmãos, pessoas se convertendo todos os domingos. O Senhor tem recompensado o trabalho do pastor que está aqui na frente. A gente sabe que não é somente mérito dele, mas a gente sabe que existe uma fidelidade da parte dele que o Senhor tem visto. No versículo 28, ele vai falar o seguinte para a gente: cuidem de vocês mesmos e do rebanho para pastorearem a igreja que o Senhor comprou com seu próprio sangue. A gente sabe, meus irmãos, que tem pastores que cuidam só dos próprios interesses e acabam explorando o rebanho. A gente sabe dessas histórias. Mas também existe o contrário, os pastores que se permitem ser explorados pelo rebanho e acabam não conseguindo cuidar de si. E isso é uma coisa muito interessante, que quando Paulo ele escreve para a igreja de Tessalônica, na carta de 2 Tessalonicenses 3, ele falou que ele, apesar de ter direito, ele não exigiu daquela igreja sustento e que ele trabalhou ele mesmo para conseguir levantar os fundos do seu sustento e não ser pesado à igreja. Nesse texto mesmo que a gente leu, no versículo 33 e 34, Paulo, novamente, ele vai reforçar a ideia de que o sustento dele e dos seus companheiros de trabalho foi conseguido através do seu próprio trabalho e não do sustento da igreja local. Nós temos, irmãos, um pastor que trabalha conosco, que ele assumiu um ministério de 20 horas semanais.
você acha realmente que o pastor faz apenas 20 horas semanais aqui? Mas ele é pago para 20 horas semanais. E ele trabalha muito além disso e complementa o seu sustento trabalhando em mais 2 lugares. O nosso pastor não tem sido pesado para nós. Mas eu confesso que muitas vezes isso incomoda meu coração, e quem é da comissão de sucessão sabe que isso foi uma causa que sempre me incomodou desde o início. Eu já trabalhei 40 horas no emprego, que é o mesmo que eu estou hoje, mais 24 horas em outro emprego. E isso foi o suficiente para desestruturar a minha saúde. A grande questão que eu quero deixar para a igreja refletir: não temos dúvidas de que ele tem cuidado de nós, mas será que nós temos cuidado dele? Será que nós não ficamos mandando áudios de 15 minutos, meia hora na segunda-feira, que é folga dele, perturbando o juízo nas férias dele, inventando 1001 programações na igreja, achando que ele tem que estar em todas? Ele tem uma família, ele tem um filho, ele tem uma esposa, ele tem uma vida. E a gente precisa repensar, talvez. Se não quiser que eu traga polêmica, não me chama, tá? Mas pensa com carinho nisso. Eu lancei a polêmica e segui, tá? Versículo 29. No versículo 29, diz o seguinte: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. E meus irmãos, o que esse texto, esse versículo nos mostra é que o maior desafio para uma igreja, o maior desafio para um pastor, não é o governo, não é a milícia, não é o tráfico, não é qualquer conjunto político. As maiores ameaças vêm de dentro da própria igreja. Então, o que eu quero te desafiar: você quer ter um pastor feliz? Não seja um problema para o seu pastor. Não complica. Sabe aquelas pessoas que, ele fala assim, pessoas que distorcem a verdade, pessoas que querem arrastar discípulos para onde não deve? Sabe aquela pessoa: vamos boicotar esse evento? Vamos faltar. Ih, fazer um sei o que, tá doido, sou mó solzão. Nada a ver essa causa aí, dá oferta para isso não. Se eu fosse você, eu colocava aquele irmãozinho no lugar dele. Quem ele pensa que é? E vai lá você fazer um barraco na igreja como se Jesus resolvesse as coisas desse jeito. Então, quando a gente se permite ser inflamado por esses lobos devoradores, a gente transforma a igreja num lugar de guerra. Uma igreja onde no momento de comunhão eu vou abraçar as pessoas desse setor, aí esse setor eu pulo porque tem umas 2 pessoas com quem eu não falo, aí eu vou para lá e depois para cá. Isso não é igreja. Se você age dessa forma, você está trazendo sofrimento para o seu pastor. Então nós louvamos também a Deus porque, apesar de o pastor ser bem atento com relação a essas coisas, eu vejo que ele é bem vigilante, o nosso pastor também não é como alguns pastores são, de falar besteiras do tipo: você é o ponto fraco de Deus, você tem o mesmo valor que Jesus Cristo, a Bíblia precisa ser atualizada, e uma série de outros ensinos hereges que pastores estão ensinando por aí. Tem igrejas, meus irmãos, que não precisa se levantar falsos mestres no meio da igreja, o próprio pastor é um falso mestre. Mas, às vezes, dentro da igreja, pessoas começam a inflamar sentimentos ruins no coração umas das outras. E o que Paulo está falando é: o pastor tem que estar atento e você precisa deixar de ser essa pessoa, em nome de Jesus, se você for uma delas. Em 7º e último lugar, e já encerrando para você poder pegar a sua quentinha, versículo 36 até o versículo 38. Paulo, ele soube ser obediente e entender que o chamado dele estava se encerrando na cidade de Éfeso. E como eu falei, era confortável ser pastor da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso. Era maravilhoso estar entre irmãos, mas ele falou: eu estou indo embora e vocês nunca mais vão ver o meu rosto. E, de fato, Paulo trabalhou mais 10 anos, mas não voltou em Éfeso. E nós não sabemos exatamente de imediato assim, o que Deus quer para a gente, mas quando o Espírito revelava para Paulo: você tem que ir nessa direção, ele ia. E uma coisa que eu aprendi é que a gente não tem que sair antes do ministério, sem que o Senhor nos mande, e a gente também não tem que ficar além do que o Senhor nos manda. E uma coisa que eu nunca esqueci, foi uma das primeiras coisas que o pastor falou no domingo que ele estava tomando posse: eu não quero ficar menos do que o Senhor me mandar, e não quero ficar mais do que o Senhor me mandar.
Existem algumas igrejas, meus irmãos, onde os pastores abandonam tudo quando recebem uma oferta maior de salário em outra igreja. Ou então, quando passam por lutas, ou quando sentem saudade da sua profissão antiga, abandonam a igreja sem preparar o terreno antes, sem fortalecer a liderança, sem deixar avisado, sem nada. Simplesmente deixa a casa desarrumada e desaparece. Deixa a igreja, entre aspas, à própria sorte. Fecha aspas. Tem igrejas que não sobreviveram a esse abandono. E por outro lado, a gente também conhece igrejas onde o pastor enxerga o cargo como uma renda fixa e segura, onde ele vai ter o dinheirinho na conta dele todo mês e que ele vê aquele ministério como um emprego somente. E são muitas vezes pastores que vão empurrando o ministério com a barriga, fazendo as coisas de qualquer jeito. Uma vez eu ouvi isso de um pastor que falou: daqui eu só saio num caixão. E eu fiquei muito magoado com isso. E aqui nessa igreja nós temos algumas pessoas, e eu me incluo nesse grupo, que vieram parar em Parque Sueli porque estavam magoadas e feridas com os seus pastores. A Thaís, que orou pelo pastor aqui, ela falou que ela era uma ovelha ferida e que ela foi acolhida aqui. Eu também fui quando eu cheguei, quando o pastor Samuel estava aqui. Eu também, a Thaís, minha esposa, também foi. E sei que algumas pessoas chegaram aqui decepcionadas com o que viram, com o que ouviram em outros lugares. Meus irmãos, existem decepções que as pessoas se afastam da igreja de vez. Louvado seja Deus porque você não abandonou a fé, você procurou outro lugar. E louvado seja Deus porque nós temos um lugar que acolhe, temos um pastor que abraça e cuida dessas ovelhas. Um pastor que ele é sério, dedicado, amoroso, zeloso, que dá a oportunidade das pessoas trabalharem, de crescerem, que investe em pessoas, que incentiva, que acredita, que faz a igreja acreditar. Muitas igrejas gostariam de ter o que nós temos. Muitas igrejas gostariam de ter o que nós temos aqui. E nessa manhã, pastor, eu também queria pedir perdão, porque eu sei que eu não sou uma ovelha fácil. Eu sou muito murmurador, às vezes. Toda pregação eu venho confessar uma lista de pecados, né? Hoje eu trouxe mais alguns. Então eu sou muito murmurador. Eu tenho um gênio forte. Se eu não concordo, eu não faço. Se eu não acredito, eu não faço. Eu não obedeço. Eu sou teimoso por acreditar naquilo que eu entendo que é correto, que aquilo que eu acredito eu vou. Se eu não estou vendo daquela forma, eu não vou, sou teimoso. E eu sei que, assim como eu, tem pessoas com coração bem pedregoso também, pessoas bem difíceis aqui, pessoas que sabem que são difíceis, né? E eu quero te agradecer porque, assim como Deus, você tem me tratado de uma forma muito melhor do que eu mereço. E que eu possa ser um apoio para o seu ministério, nunca um problema para você resolver. Eu não sei o que Deus tem preparado para a sua vida nos próximos anos, mas eu queria dizer que eu acredito muito no seu chamado, eu admiro demais o seu trabalho, e eu não falo isso para qualquer pessoa. E você, para mim, é um exemplo de homem de Deus e uma pessoa com quem eu tenho um grande prazer em colaborar no avanço do reino de Deus aqui nesse lugar. Meu desejo é que o Senhor te abençoe, te guarde, te recompense pelo seu esforço, pelas suas lágrimas, por essas agora também que você está fazendo. E que Ele possa fazer na sua vida infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar. E em nome de toda a igreja, nosso muito obrigado. Tá bom, pastor? Amém, irmãos? Amém. Voltamos à palavra de direção.